Bom dia, nós estamos aqui para mais um Café com Amigos e hoje o Café com Amigos é muito especial para mim, porque nós vamos receber aqui um amigo de infância, o Gustavo Santana, o meu querido Mosca. Eu chamo ele de Mosca porque ele é uma mosca branca, não é todo mundo que tem a inteligência desse rapaz. Eu lembro, antes de eu conhecer o Gustavo, quando eu li na capa do Jornal Popular, jovem de 16 anos entra no ITA. Então, ele passou no vestibular muito cedo no ITA, formou no ITA e era nosso amigo rico, porque o cara, para estudar no ITA, recebe um soldo, né, Gustavo? E aí a gente, todo mundo estudante, a gente saía, estava lá o Gustavo, como um estudante remunerado. E depois fez uma carreira brilhante, saiu da aeronáutica e foi trabalhar na Cisco, e depois disso passou por outra empresa e agora está simplesmente na Amazon, e é um cara que está no cargo alto na Amazon e a gente vai ouvir hoje aqui, aprender um pouco com esse cara. O Gustavo me inspira muito porque ele consegue achar tempo, não sei de onde, para fazer coisas que são essenciais e eu ainda não fiz, mas ele fica insistindo que eu faça. O Gustavo escreveu só 3 livros técnicos em inglês que são vendidos no site da Amazon. Não sei se é por isso que a Amazon te contratou, Gustavo, mas são livros referência na área dele. E então, sem perder muito tempo, eu quero passar a palavra para o Gustavo, que, além de tudo, é meu cunhado. Era apaixonado da minha irmã desde adolescente, e aí a gente mexeu os pauzinhos e hoje ele é meu compadre, pai de 2 sobrinhas lindas e uma que é a minha filhada, Carol, e a mais nova, Cecília. Gustavo, com você, amigo. Bom, como é que é? Tem uma expressão que é assim, mas aí você tirou meu chão, né, Márcio? Primeiro, essa introdução eu não estava esperando. Eu peço desculpa aí pelo Márcio, eu acho que ele deveria mudar o nome para Cachaça com Amigos, porque eu acho que ele deve ter bebido alguma coisa para falar esse tanto de coisa aí de mim. Mas, assim, para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que o que o Márcio falou, né? Eu acho que, assim, é engraçado você ouvir um resumo, né? Um resumo da sua carreira desse jeito. E muitas vezes, às vezes, quando eu estou entrevistando alguém, a primeira pergunta que eu faço, né, para uma posição de emprego é assim, o que não está no seu currículo que foi importante para você? Não está, mas você quer que eu saiba, né? Porque eu acho que todo mundo pensa que, sei lá, ser feliz no trabalho, ter sucesso é um negócio assim, né? Um negócio reto, você sai do ponto A para o ponto B. Mas, na realidade, é totalmente caótico, é muito baseado em experimento, né? E para você criar alguma coisa nova, você tem que errar muito. Você tem que errar muito, muito mesmo, né? Reservar tempo para errar e para conseguir fazer isso, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de errar bastante, né? Para não sei, chegar num trabalho e construir aí uma carreira que foi muito baseada no que me deixa feliz, né? Bom, eu vou me atentar aqui em relação a tempo, né? A irmã do Marlos, toda vez que eu vou fazer uma apresentação, minha esposa, ela fala, você tem que lembrar 2 coisas. A primeira é que você fala muito e a segunda é para fechar a braguilha, né? Ainda bem que nessa época de pandemia, a segunda você não tem você tem que se preocupar, mas nem tanto quanto antes. Eu já fiz palestra com braguilha aberta de 1 hora, né? Então eu não tô mais tão preocupado, né, nessa época aqui, por causa da apresentação virtual, mas com o tempo eu vou ficar. É, o que que, o que que, o que que eu me fascina, né? É, faz tempo já. Eu estava trabalhando numa posição eu era um especialista numa área de data centers, né? E era uma época que aqui no Brasil estava tendo muita construção de centro de dados, né? Os bancos estavam fazendo centro de dados, o governo estava fazendo centro de dados, então assim foi um boom. Isso foi mais ou menos em 2011, 2010. Então tava todas as empresas queriam preparar centro de computação, centro de dados para fazer isso. Tinha muito projeto nessa época. E eu via que era uma área que não era todo mundo conhecia, demandava conhecimento em várias áreas diferentes, né, dentro do domínio de TI. Oiê. Demandava muita conhecimento generalista, vamos dizer assim.
E então, desde essa época, eu ouvia muito assim a pergunta: pô, como é que eu faço para avançar minha carreira? Como é que eu faço para ter uma promoção? Como é que eu faço para ter para conseguir fazer o que eu quero? E assim, eu tinha um conjunto de dicas muito relacionado com a minha área e eu ficava falando, pô, ó, tenta fazer isso, estuda assim, muito focado em conteúdo, né? E, e aí, desde essa época, eu acho que não passa uma semana que eu não escuto essa pergunta. Uma semana, que é assim, olha, como é que eu faço para ser promovido se eu trabalho numa grande corporação? Ou se eu estou empreendendo alguma coisa, o que que eu vou para quê? Eu vou vender o quê? Eu vou fazer o quê? Né? Para eu me sentir satisfeito, o que eu estou fazendo hoje, eu não gosto, né? E aí eu comecei a ver assim alguns comportamentos assim até estranhos, né? Às vezes eu vejo, é tão claro para quem está de fora que assim, tem uma pessoa que, sei lá, ele está trabalhando numa empresa, aí aparece uma oportunidade de vendedor, aí a pessoa vai e se aplica aqui. Aparece uma oportunidade de, sei lá, técnico ou desenvolvimento de negócios. Aí a pessoa está aplicando um monte de coisa, está claro que ela não gosta do que ela faz. Então, qualquer coisa que aparece é interessante para ela, né? Então, assim, por causa de uma preocupação que eu comecei a ter com várias pessoas começaram a sair do trabalho, perder trabalho, etc., eu acabei estudando um pouco mais sobre isso, né? E eu vi que tem duas coisas duas causas principais, né, dessa insatisfação com que você está fazendo hoje, né? A primeira, ela vem de expectativa, né? Sempre começa com expectativa. Então, o meu pai, por exemplo, ele trabalhou na Embratel e ele foi militar também uma época, mas ele trabalhava na Embratel e na Embratel, na época dele lá, 60, 70, né? Ele tinha assim, pô, você vai passar tantos anos como técnico júnior, depois tantos anos como técnico, tantos como sênior, depois você vai virar gerente. Então, assim, naquela época existia um plano de carreira que quem definia era a empresa, né? Então, a empresa ela tinha a responsabilidade de falar. Então, sei lá, a IBM, por exemplo, está fazendo 100 anos aqui no Brasil. Tinha plano de carreira. Então, nós fomos criados com esses valores, né? De plano de carreira, de que você vai ter. Só que isso não se aplica hoje, né? Se a empresa te fizer uma promessa de plano de carreira, ela está sendo injusta com ela mesma, no mercado. Ela não sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos. Como é que ela vai te prometer um cargo daqui a 3 anos? Então, o que aconteceu? Num cenário de absoluta incerteza, aí eu posso falar de TI, que é de um ano para outro, o que você sabe perde o valor completamente, você que tem que gerir a sua carreira. É injusto você esperar que uma empresa, né, ou que um mercado, caso você seja um empreendedor, vá garantir esses interstícios para você. É injusto, não dá para ter essa expectativa, né? E uma outra coisa que eu notei muito, assim, e depois eu quero até ver as perguntas, né, para ver se de repente isso não é uma coisa localizada da indústria que eu trabalho, etc., é que as pessoas têm um pouco de, principalmente quem lida com exatas, talvez, tem um pouco de aversão com autoconhecimento, né? Eu mesmo, sei lá, antes de 2015, mais ou menos, eu achava que liderança era livro de autoajuda, né? Hoje em essência, eu acho que liderança é influência, né? Mas teve uma época que eu falei, cara, não, isso é bobagem. E essa falta de autoconhecimento, ela causa uma miopia de carreira fortíssima, né? Então, assim, como é que você vai saber o trabalho que te faz feliz se você não os conhece? Se você não sabe direito o que te faz feliz? Eu vou dar um exemplo que aí é o meu próprio, né?
Eu sentia que muitas vezes eu estava fazendo uma coisa durante o trabalho e tal, mas quando eu começava a fazer alguma coisa relacionada com treinamento, parecia que eu não estava trabalhando. Eu estava montando um treinamento para alguém, aí eu, nossa, que legal, eu começava a ter ideia, começava a fazer, aí aquilo me inspirou, eu falei assim, nossa, eu acho que hoje, né, no mundo, no meu mundinho aqui de TI, no meu mundinho de centro de dados, tem, tem tanto material fora na internet que as pessoas estão confusas, né? É como se fosse assim, é como se te soltasse para você se alimentar dentro do supermercado, no corredor de lanche, né? Tem tanto lanche para você comer que você fica perdido, você não sabe por onde que eu começo, né? Aí, hoje em dia, ao contrário do século passado, onde você não tinha acesso à informação, você precisa de um chefe para fazer uma refeição completa para você. Fala, cara, ó, começa com essa entrada, depois você vai para esse prato principal, isso aqui vai harmonizar com esse vinho, e aí você tem uma refeição completa. Eu falei, cara, eu acho que quem está querendo entrar nessa área precisa de uma refeição completa. E aí foi a minha inspiração para eu acho que eu preciso escrever um livro que não existe. E eu fiquei com aquilo, né? A minha esposa falava que eu passei por um período de esquizofrenia produtiva, porque eu ficava o dia inteiro conversando com vozes e tendo contato com leitores que eu não conhecia, mas existiam na minha cabeça. Assim, aquilo me trouxe uma satisfação, mas tão grande, que eu não estava encontrando trabalho. E assim, pô, eu não me conhecia. Então, assim, aí eu fiquei fascinado, por que eu gostei disso tanto, né? E aí eu acabei tendo contato também por indicação, recomendação de amigos, com um conceito de um escritor, provavelmente muitos de vocês conhecem, né? Simon Sinek, que ele, há mais de 10 anos, ele mostrou um conceito do Golden Circle, né? Do círculo dourado. Né? O que é isso? É algo... O Simon Sinek, ele era um profissional de marketing. E não satisfeito com o trabalho dele, ele não gostava muito do trabalho dele, e ele, depois de várias pesquisas, ele, na época que ele fez a pesquisa, ele chegou à conclusão que 97% das pessoas não gostam do que faz, né? E é muito fácil você perguntar se a pessoa gosta ou não, né? Você fala, você gosta do seu trabalho? A maioria vai falar, sim, eu gosto, eu acho interessante, tá? Você gostaria que seu filho ou filha fizesse exatamente o que você está fazendo hoje? Não, não, acho que não. Aí, esses 3% foram falar, sim, eu queria que meu filho fizesse exatamente o que eu estou fazendo hoje. Né? E a teoria ou o modelo mental que ele montou é que o nosso cérebro, né, ele tem a parte neocórtex, que é a parte mais externa, que é a parte do raciocínio. E a parte mais interna é chamada de cérebro límbico ou amígdala, né? E essa parte é a parte que cuida das decisões. É a parte que fala assim: eu acho que eu vou me casar. Ou eu acho que eu vou fechar esse negócio. Eu acho que eu vou abrir essa empresa. Observem, né? Essas decisões, elas são decisões emocionais. O meu maior projeto, assim, em termos de tamanho, que eu já participei, eu fiquei 3 anos trabalhando, fazendo cálculos, fazendo projeto, etc. No final, o cliente chegou para mim e falou assim, depois da reunião de apresentação, etc., que a gente fez a apresentação do design, durou 4 horas, para vocês terem ideia, a apresentação do projeto. Terminou a reunião, ele falou, olhou para mim e falou, Gustavo, cara, depois que vocês venderem isso, você vai continuar aqui? Eu posso contar contigo? Assim, aquilo me jogou, falei, cara, é uma decisão emocional. Apesar de ser algo que está aqui milhões de dólares, é emocional. E a sua decisão de carreira, ela é emocional também. Então, o modelo, acho que de repente, em vez de eu ficar fazendo os Muppets aqui, é melhor eu projetar o modelo. O modelo é esse aqui, né? Então, existe essa área do cérebro interna, é o cérebro reptiliano, límbico, amígdala,
ela que toma a decisão, ela está relacionada com o porquê, a razão por que você faz isso. A parte mais externa, que ele relaciona com o nosso neocórtex, a parte do raciocínio, ela está relacionada com o quê. O que eu sempre vi é as pessoas focam mais no que elas conseguem fazer do que elas gostam. As pessoas tomam decisão da carreira e falam assim, cara, eu consigo fazer isso, então logo eu vou fazer. Não necessariamente aquilo vai dar essa sensação de, putz, meu dia foi completo hoje. Hoje eu fiz algo totalmente relacionado comigo, né? Eu tive a sorte, né? Antes de trabalhar na Amazon, eu trabalhei numa empresa chamada Viema. E eu tive a sorte lá de fazer um workshop com a empresa do Simon Sinek, que é o workshop, ele se chamava Why Discovery, né? Descubra o seu why. Então você faz uma série de exercícios, depois ele transformou esse workshop num livro, não sei se alguém tiver interessado, chama Encontre o Seu Porquê, é o da capinha azul. Se você fizer os 3 primeiros capítulos, os exercícios com alguém ou sozinho, é basicamente o workshop que eu fiz. E nesse workshop, depois de vários exercícios, etc., eu descobri que o meu porquê, ficou claro para mim nessa época, o meu porquê eu gosto de criar experiências de aprendizagem para que as pessoas possam descobrir talentos que elas não conheciam. Quando eu faço isso, eu não estou trabalhando. Assim, eu tenho absoluta segurança de falar isso para vocês. Então, assim, aí eu comecei a ver, né, aquela tapa na testa. Cara, por isso que foi tão bom escrever. Pô, por isso que na faculdade eu gostava de fazer anotação para o pessoal tirar xerox do meu caderno, sabe? Eu era desses caras. Então assim, você começa a ver, é como se fosse o filme de origem, né? Putz, é por isso que eu fazia isso. Então, assim, é muito difícil, a dificuldade, quer dizer, é muito difícil colocar isso em palavras, né? A mesma coisa de te perguntar, cara, por que você se casou com essa pessoa? É difícil você colocar isso em palavras. Por quê? Porque está relacionado com a sua amígdala. A amígdala, ela não está relacionada com inflexão, ela não está relacionada com raciocínio, né? Então, é um exercício, muito exercício para você localizar isso que te inspira, né? Motivação, né? Para mim, é café e banho, né? Aí você acorda motivado. Agora, inspiração, realmente, ela precisa estar relacionada com essa sua parte que te faz continuar. E aí, o que eu normalmente sugiro para o pessoal, para quem me faz essa pergunta de, pô, como é que eu avanço na minha carreira? O que eu faço? Eu invisto em quê? Eu começo a fazer? Não sei, tá claro para você o que você gosta? Tá claro para você qual que é o seu porquê? O que é que te tira? O que é que te tira da normalidade? E quando você vê, se passaram 7 horas e você fala, cara, eu ainda quero continuar fazendo isso aqui que eu estou fazendo, né? Eu acho que os 3% que o Simon Sinek se referia lá, eu acho que são de pessoas que ou tiveram uma baita sorte de alguém falar, eu acho que você é muito bom nisso e te colocar naquela posição, só que sorte, eu acho que não dá para contar. O restante é preparação, ou seja, você se conhecer, você saber o que é que te emociona, o que é que te inspira, o que é que faz você estar com nessa sensação, né? Eu chamo de fluxo. Parece que você entrou num fluxo assim e você não consegue sair, você não consegue pensar em outra coisa de tão bom. Quando você insere isso no seu trabalho, né? Eu acho que é quando você vê os 3%, quando você vê as pessoas felizes em relação a isso, né? E hoje eu me considero muita sorte de fazer parte dos 3%, porque eu sou gerente de uma área
de arquitetos, né, de gente técnica, especialistas, né? Então, como gerente, né, eu comecei a ver o tanto que era interessante, o que acontecia com performance do time ou das pessoas, quando eu sabia o que inspirava a pessoa e eu colocava a pessoa onde ela poderia aproveitar aquilo. Em vez de eu ficar batendo métrica, você está fazendo isso? Você está fazendo isso aqui? Eu começava a tentar descobrir o que é que inspirava a pessoa e pedia para ela dedicar tempo naquilo. Desde que eu comecei a fazer isso, que foi logo que eu comecei a trabalhar como gerente de equipes, eu nunca mais precisei me preocupar com métrica. Nunca mais. Porque o meu time está funcionando porque eles têm a oportunidade, claro que não é 100% da semana, mas eles sempre têm a oportunidade, eu tento garantir que eles consigam trabalhar no why deles, no porquê deles. Para mim é como se fosse oxigênio, né? Bom, como eu falei para vocês, eu falo muito, né? Assim, eu acho que a mensagem é mais ou menos essa mesmo. Então, não sei, Marlon, se você quiser, eu tô muito interessado em saber se isso faz sentido para quem tá ouvindo a gente, né? Porque, queira ou não, eu conheço o mundo de TI, eu conheço o mundo de profissionais de TI. Mas, assim, eu tenho interesse muito grande em saber se isso se aplica a outras indústrias, outros contextos, né? Bacana, Gustavo. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Araújo, que ele diz assim: com a chegada das redes sociais, eu sei que você não é um cara muito fã de rede social, né? Você já me disse isso, e a digitalização de quase tudo, como é que fica o profissional que valoriza relações pessoais e não virtuais? Você falou um pouco dessa questão do porquê, né, do que motiva a alma da pessoa no seu movimento para a vida. E qual é o impacto dessa digitalização de quase tudo nesse porquê de um profissional que gosta de se relacionar diretamente, de tomar o cafezinho ali no trabalho e ali ele compartilhar ideias e seguir desenvolvendo? Cara, você vai virar almoço com amigos daqui um pouco. Assim, primeira coisa, né? Você começou a citar, Sérgio, você começou a citar a rede social, né? Eu não tenho experiência boa com rede social, mas eu também eu não vou falar assim, é uma regra. Não é só porque não funciona para mim, tá? Eu tenho o LinkedIn basicamente porque é um instrumento de trabalho para mim, para eu procurar candidatos, para eu saber, etc. Por quê? Porque eu não encontrei maneiras de exercer o why com o ritmo das redes sociais, com o impulso que as redes sociais têm. E depois eu encontrei, tem um livro que chama The Shallows, né? Que aqui no Brasil chama Geração Superficial, que é basicamente mostra o efeito da internet no cérebro humano, né? E os estímulos de rede social, como a rede social é construída, até tem um documentário, Dilema, Social Dilemma, que saiu agora no Netflix, que fala um monte dessas coisas, né? O jeito que rede social é construída, ela é construída para aumentar a distração, aumentar a mudança de contexto no cérebro humano, né? E a aprendizagem que tá relacionada comigo, com o que eu sou, né? Ela não combina com distração. O processo de aprendizado é um processo de absorção lenta, repetição, né? É transferência da memória de curta duração para memória de longa duração, né? Isso é uma maneira de definir o que é aprendizado. E isso aqui é como se fosse um cabinho muito fininho que liga essas duas áreas do cérebro. E a rede social, ela lida principalmente com a primeira, né? Para quem é de TI, é tipo a RAM e o HD, né? Então, assim, para mim, é um choque do que eu gosto de fazer. Então, realmente, eu
como o Mário falou, não sou fã, porque não combina com o que eu gosto de fazer. Mas você falou de contato virtual, né? Se você gosta de ter contato, se você gosta de ter esse papo, eu acho que todo mundo gosta. Equipes boas, né? Elas são formadas entre reuniões e não na reunião. É assim, é quando você entra na reunião e está todo mundo chegando, você fala, cara, como é que tá seu pai? É nesse momento que você está fazendo empatia, é que você está desenvolvendo confiança, né? É que você está mostrando que você se preocupa. As pessoas vão se preocupar com o que você está falando se você se preocupar com elas. É tão simples quanto isso, né? Então, você vai... Cara, e aí, como é que... Aí, o que está acontecendo? Hoje, por causa da pandemia, eu acho que é um caso extremo do que já estava acontecendo, né? Eu, por exemplo, eu tenho em média de 14 reuniões por dia. Então, eu não tenho mais aquele entre reuniões. É uma reunião, começa, termina, etc. Aí, eu comecei a sentir falta, eu comecei a somatizar, tá, Sérgio? Isso aí, eu falei, putz, cara, como eu tô sentindo falta daquele café lá, horrível lá do escritório, entendeu? Por quê? Porque você fica lá, aí vem um papo aleatório, vem uma conversa que te inspira, eu tava sentindo falta daquilo. Aí, eu acho que a gente que tem que adaptar a ferramenta e não o contrário. O que eu comecei a fazer? Assim, eu comecei a marcar todas as minhas reuniões no mesmo Zoom. Para quê? Para as pessoas se esbarrarem. Então, eu estou tendo a reunião com alguém, aí entra uma pessoa, fala, não, entra aí, cara, fica aí. Aí eu estou falando, a outra pessoa está escutando. Pô, isso aí também eu estou fazendo. Aí, é mesmo? É, sim. Né? Eu tentei montar happy hour por Zoom, eu acho que não sei se realmente funciona, né? E aí, a gente, eu estou buscando adaptar a ferramenta para o meu time, para o jeito que a gente raciocina, né? Então, eu vi que era muito mais legal a gente celebrar alguma coisa do que falar, pô, agora vai ser o happy hour. Então, ó, gente, hoje eu vou celebrar a promoção dessa pessoa, vou celebrar que a gente conseguiu esse objetivo, aí todo mundo vai e se diverte. Então, assim, na prática, eu acho que é uma questão, principalmente agora, da gente forçar que as ferramentas sigam o que a gente precisa. Tá, Sérgio? Gustavo, Ah, bom dia a bom todos, bom dia. dia a você, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse bate-papo aqui num outro momento. E sobre a sua questão aí do dilema de se esses encontros virtuais funcionam ou não, a gente está exatamente aqui tentando fazer esse negócio funcionar, compartilhando o café com amigos aqui virtualmente. É claro que não é a mesma coisa do contato físico, né? O brasileiro, mais do que qualquer outro povo aí, gosta desse contato físico. Então, essas reuniões, esses encontros presenciais, sem sombra de dúvidas, fazem toda a diferença. Mas, para usar o clichê do momento, do novo normal, é o que a gente tem para hoje e a gente tem que se reinventar nesse formato aqui. A gente também está quebrando cabeça, para ser bem franco, bem transparente, quebrando cabeça. A gente está, nesse momento, reunindo um público se a gente for falar de quantidade, não é quantitativo, mas é extremamente qualitativo e um público que tem uma capacidade de multiplicar esse conteúdo de alto nível que você está compartilhando com a gente, como a gente tem recebido aqui todas as sextas-feiras. E o tema de hoje, eu acho que, não sei se para todo mundo, mas para mim, chegou como um murro na boca do estômago, viu? Porque eu estou vivendo, a minha casa está vivendo um momento, esse dilema, né? Proncovô, para usar uma expressão goiana aqui, né? Proncovô. Né? A gente está meio perdido mesmo, essa história de se reinventar no momento em que um bichinho invisível parou o mundo, como nunca antes visto na história da humanidade. E a gente está se perguntando, e aí, tudo que eu fazia até então não está funcionando ou não vai funcionar mais do mesmo jeito? Né? E agora? Por quê? Né? Como? Para onde que eu vou? E para você ver o tanto que a gente está nessa sinergia, sem saber, tem tanto tempo que a gente não se fala, olha aqui, olha o livro de cabeceira. Aí, tá vendo? E eu acho que esse encontro nosso aqui do Café com Amigos
Um dos propósitos é que eu quero jogar isso aqui na nossa mesa para que seja isso. Toda semana a gente compartilhe literaturas. Compartilhe literaturas para que a gente possa trocar essas figurinhas aí e trazer insights novos, né? Acabei de comprar na Amazon agora a sequência do livro aqui do Simon, que é esse que você acabou de... Encontro por quê? E eu quero compartilhar aqui, dentro dessa reflexão do próprio Simon Sinek, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Então, hoje, aos 44 anos de idade, eu quero fazer aqui a minha culpa. Eu não estou entendendo, eu entendi por que eu não estou entendendo o negócio até hoje, viu, rapaz? Porque eu ia com sede demais ao pote nas reuniões aqui da minha empresa e eu esquecia desses bastidores aí, de fazer esses bastidores aí tão importantes, que é perguntar como é que está seu pai. Eu acho que essa dica, esse insight aí, ele é absolutamente inspirador e muito, muito importante para que a gente saia desse café hoje aqui com esse ensinamento, viu, Gustavo? Que legal, que legal. Eu acho que essa parte de pessoas, né, ela acaba sendo esquecida mesmo. Mas por quê? Por causa do neocórtex. A gente está muito preocupado com o quê, né? O que a gente está fabricando, o que a gente está fazendo, né? Tem milhares de exemplos, né? De grandes empresas que focaram muito mais no o que do que no porquê. É muito disso mesmo, você entender o que você gosta, o que eu gosto de fazer. A minha equipe, nós temos porquê parecidos, a gente tem confiança. A minha empresa, ela compartilha da mesma razão, todo mundo, né? E quando acontecer uma coisa maluca como essa, o porquê, ele continua a inspirar as pessoas, quando o que vai mudar totalmente. Eu sei que o Thiago quer fazer perguntas, a gente quer até estimular quem está ao vivo com a gente aqui também a não perder essa oportunidade, mas eu acho que a gente fica muito curioso em saber um pouquinho, obviamente, dentro daquilo que você pode compartilhar conosco. Nós estamos falando com um cara que hoje é um executivo da Amazon, uma empresa que o mundo conhece, né? Então, você vai em qualquer lugar do planeta, a gente sabe quem é o Jeff Bezos, você sabe quem que é a Amazon. E aqui, pontualmente, assim, naquilo que você puder compartilhar conosco, seria muito importante entender como é que é essa cultura que um cara lá do seu escritório, clássica aquela fotozinha do Jeff Bezos numa salinha chinfrim, e ele criou toda uma cultura e hoje a empresa é global, está presente em todos os cantos do mundo. E como fazer para manter essa cultura intacta, mesmo numa empresa gigante como é o caso da Amazon? Tá. Acho que eu vou falar primeiro o porquê, né? Vamos começar por isso, é sempre bom. O Jeff Bezos mesmo, ele falou que a Amazon é baseada em 3 ideias super simples, né? Uma não é foco no cliente, é obsessão pelo cliente. O que significa isso? Não é obediência ao que o cliente está esperando. O que eu posso fazer para encantar o cliente? Para o cliente falar, caramba, eu não estava nem pensando nisso. Esse é o porquê, é o motivo principal, é o que guia a empresa, desde o início. Segundo lugar, inovação. E como eu acho que eu comentei antes, inovação é você ter espaço para errar. Se você está fazendo um experimento que você sabe o resultado, não é um experimento. Isso. Você está executando alguma coisa. Então, a empresa, ela considera que você tem que errar. Dentro da minha equipe, eu tenho um prêmio que é o maior erro que você cometeu no ano passado. E eu preciso premiar esse erro. Não é porque alguém me falou, Gustavo, você tem que fazer isso. Não, é porque eu acho que é importante. Porque, né, o nosso método educacional, ele é contra erros, né? A gente é medido para tirar 10, tirar 9.
Me lembro que quando eu errava alguma coisa, eu ficava tenso, não sei o quê. É uma pena isso, porque a gente ensina as crianças que erro é ruim, né? E aí você chega no mercado de trabalho com essa mentalidade, você não vai criar nada, né? Você tem que ter espaço para errar. Então, essa é a segunda coisa da cultura. E a terceira coisa é seja paciente, né? O Bezos mesmo, ele ficou anos e anos sem lucro na Amazon. Então, você tem que ser paciente. Quando você está criando alguma coisa, é muito difícil criar e é muito fácil criticar. Todo mundo vai falar, por que você está fazendo isso? Quando você está tentando fazer, né, existem alguns momentos que você tem que proteger sua ideia, né? Para ninguém te destruir ou te deixar triste, né? Porque é muito fácil fazer isso. Mas assim, a cultura da Amazon, ela é baseada nessas três coisas, né? Agora, como cuidar para que a cultura não se perca é você considerar que a cada dia a cultura está se diluindo. Se você deixar, ela vai se diluir. Então, você precisa se esforçar para que isso não aconteça ou para que aconteça daqui a séculos. Então, você tem que se esforçar diariamente para que a cultura da sua empresa se mantenha. O que significa isso? Você tem que contratar pessoas que estão alinhadas com o que você acredita. Você tem que cuidar muito do período de aprendizado da pessoa. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, quem entra no meu time, né, agora eu estou falando do meu time global, o time de arquitetura de soluções. Os 3 primeiros meses, eles são só para onboarding. A pessoa não vai para cliente. Ela fica só estudando, mais nada. É um investimento do quê? Para que outras culturas não entrem, vamos lá, vamos trabalhar, vamos para o cliente, etc. Não, peraí, você tem que entender onde você está inserido, você tem que entender o que está à sua disposição. Então, são 3 meses. Eu fiquei 3 meses estudando antes de fazer qualquer coisa. Dona Cultura. Como é que é? Só cultura. Só cultura. E depois você ter pessoas, mentores, né? Então, constantemente lá, eu sou chamado por gente da área de retail ou de outras para falar, pô, você gostaria de ser meu mentor eu vi aqui que você colocou na ferramenta que você gosta dessa parte de carreira, poderia ser o meu mentor? Posso, claro. Aí a gente vai e faz um mentorado. Então, assim, você sempre tem contato com outras pessoas para você continuar tendo um contato forte com a cultura da empresa, né? Muito tempo eu lembro disso. Alguém me falou isso, eu não lembro quem. Eu falei, você tem a cultura da empresa, você tem a estratégia da empresa e você tem a personalidade das pessoas. Quando você não tem cultura, o que vale é a estratégia. E quando você não tem estratégia, o que vale é a personalidade das pessoas, né? Então, assim, se você mantiver a cultura forte, estratégias vão mudar, você pode entrar personalidade diferente, mas você não vai perder o rumo da razão da empresa. Faz sentido isso? Total. Tiagão, tem pergunta lá no Instagram, Tem né? uma pergunta assim, e vai bem nesse particular que você abordou aí, Gustavo, né? E a gente gosta sempre de frisar, a gente sempre fala muito de cultura, de propósito, né? E a gente vê que isso realmente é uma demanda que o mercado tem colocado frente a todo tipo de player. A gente vê empresas aí gigantescas como a Ambev, por exemplo, que notadamente tem mudado toda a sua forma de pensar mesmo. Empresas muitas vezes ali agressivas, né? Uma rigidez ali estrutural, mas que de poucos anos para cá vem abrindo a cabeça, vem trazendo talentos para pensar, calma, peraí, o mercado hoje mudou demais. E é nesse sentido, tem uma pergunta do Hudson, que fala de carreira, mas está totalmente ligado com o que você está falando de cultura, de propósito, né? Ele usou o exemplo de uma fundação que virou um ente privado agora, especificamente, instituiu um plano de carreira com muito sucesso. Então, a gente está falando aqui de cultura, de propósito, de gente, e eu quero trazer essa pergunta para o viés um pouco mais aqui institucional, formal, da carreira, do plano de carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância das empresas pensarem nos colaboradores, e ao mesmo tempo que querem implantar essa cultura e treinar pessoas, talentos, montar também um plano de carreira, né, que seja assim gratificante e dê o retorno merecido dessas pessoas. Então, o Hudson falou do plano de carreira, eu trouxe essa abordagem um pouco maior para você falar um pouco para nós desse ponto.
É interessante você ter citado a Ambev, né? O CTO da Ambev, hoje, no Cone, na América do Sul, foi a pessoa que me contratou para a Amazon. É engraçado isso. Mas tranquilo. Vamos falar sobre plano de carreira, né? Eu acho, é opinião minha, que é muito complicado ou não escala a empresa montar um plano de carreira. Talvez ela funcione para uma empresa menor que tem controle de quem ela está contratando e quem vai entrar. Agora, se você está pensando em uma empresa que vai crescer sozinha, esse trabalho vai aumentar muito, né? O que eu vejo funcionar melhor para esse segundo caso é você criar as oportunidades, mas várias oportunidades, e fazer com que as pessoas planejem a sua carreira. No meu time, eu vou dar um exemplo para ser um pouco mais pragmático. Eu aprendi isso, né? Uma vez eu estava revoltado lá, eu fui falar com o RH, eu falei, pô, mas eu queria tanto ser isso, e eu não estou conseguindo fazer, eu quero esse cargo, tal. E a pessoa de RH falou, tá, você quer isso? Eu quero. Então, comece a fazer hoje. O que está te impedindo de você fazer hoje? Sexta-feira, por exemplo, eu queria ser consultor lá. Aí eu falei, a pessoa me falou, pega sexta-feira de manhã e fala, sexta-feira de manhã eu vou ser consultor. E aí, eu comecei a fazer isso, e aí eu vi o seguinte, os resultados que eu estava mostrando com aquele que eu estava fazendo, a empresa olhou e a empresa moldou um cargo de consultor para mim. Tá? Eu acho que o mercado funciona assim também. O que é que significa? Pô, eu queria tanto fazer isso, não sei o quê. Já começa a fazer hoje. Começa a fazer hoje o que você quer ser daqui, sei lá, 2 anos. Se você já tem se identificado, já sei meu porquê, já sei o que eu quero, como, etc., comece a fazer hoje. Então, no meu time, por exemplo, eu falo, eu quero que vocês reservem 10 a 20% do tempo de vocês para vocês serem o que vocês pretendem como próximo passo de carreira. Para vocês já começarem a entender. Muitos deles começam a fazer e falam, pô, Gustavo, eu não gosto disso não, tá vendo? Melhor do que você ir e descobrir lá, né? Então, assim, experimenta, erra agora. Erra agora. Então, tira 2, 4 horas por semana e começa a fazer. Então, assim, pro Thiago, em resumo, para essa pergunta aí, eu diria, assim, o que escala, o que cresce é você ter a sua carreira. É você se conhecer. E você falar, olha, esse é meu próximo passo, quer saber? Eu vou começar hoje a fazer o que eu gosto. Eu vou começar hoje. Eu sempre quis vender isso. Começa a vender, você já vai aprender. Agora, erra, tem espaço para errar. Gustavo, é interessante. A gente pode continuar usando o termo plano de carreira, mas num viés diferente. Vamos para um pronome possessivo. Meu plano de carreira, né? É que você falou desde o começo, não é a empresa que vai chegar com um Excel, falar hoje você está aqui e para estar aqui, né, você precisa fazer isso assim, assado. Não, é o meu plano de carreira. Eu quero galgar passo na companhia, eu quero trabalhar agora com marketing. Então, vou me especializar, vou começar a trabalhar e executar. E eu concordo veementemente com o que você falou. Testa, vamos testar, vamos fazer, não deu certo, eu vou por outro caminho. E acho que é um caminho que o mercado tem nos colocado aí, né? Fazer o tal do experimento, né? Erre rápido, né? E refaça. Marlos, nós temos mais alguma colocação aí no YouTube? Temos. Eu queria, Marlos, eu sei que você vai registrar aqui a pergunta do pessoal do YouTube aqui, do Juninho, né, inclusive. Mas antes, rapidamente, só para não perder o fio da meada aí do que o Gustavo falou, eu acho penso que é pertinente aí nesse momento, está todo mundo aí meio que, né, pronto, né? Porque você falou, Gustavo, se você já entendeu, se você já definiu o que você quer fazer, e quem não sabe mais o que fazer, está perdido, Gustavo? Está numa encruzilhada, olhando um monte de opção aí, e aí? Eu acho que se você tem claro para você o que você faz, qual é o seu porquê,
Ou se você tem uma empresa, está clara para a empresa qual é a razão, por que que a gente existe, se isso tá super claro, é pensar no como em relação ao que está acontecendo agora. Em relação a, cara, como é que eu continuo fazendo o que eu faço super bem? Porque quando você, é como a gente falou, é o fluxo, né? Quando você está trabalhando naquilo que te define, sua performance sempre vai ser alta. Você não tem nem que se preocupar com isso. Vai ser maior do que qualquer métrica que você colocar. Se você tá trabalhando ali. Então, como é que eu faço nesse momento aqui de, 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 de dificuldade, adaptar o meu como e, às vezes, até o que eu estou fazendo, o que eu estou vendendo, etc., para a minha razão, né? E aí eu vou citar o último livro do Simon Sinek. Talvez é só porque é o Jogo Infinito, né? O Jogo Infinito é basicamente ele aplica a teoria dos jogos para o mundo de negócio. O que é isso, basicamente? Existem jogos finitos, que é tipo eu contra você, existem regras definidas e eu ganho, você perde, ou o contrário. Isso é um jogo finito. Então, damas, xadrez, etc. Existe um jogo infinito, que é o número de jogadores não está definido, as regras não estão definidas, mas o objetivo é continuar no jogo, tá? Então, assim, que tipo de jogo a gente está fazendo? A gente está falando de, sei lá, jogo infinito. Como é que chama aquele jogo de praia? Que você fica frescobol? Aquilo é jogo infinito. Tênis é finito, tá? O mundo dos negócios, ele é um jogo infinito, que muitas pessoas acham que, não, eu ganhei, eu sou o primeiro, não sei o quê. Então, você fica pensando na situação, no quarter. Como é que você faz para pensar, como é que eu continuo no jogo? Quais são as estratégias que eu monto para continuar no jogo? Para perpetuar o jogo? Primeiro, eu preciso de ter um rival que tenha valor, que é a regra do frescobol. Eu não posso ser o campeão que vai destruir todo mundo do mercado. Eu tenho que ter um rival que vai melhorar o meu jogo. Eu tenho que ter a minha equipe, ela tem que ter, ela tem que querer avançar no jogo. Eles têm que confiar neles. Eu tenho que ter uma causa justa. Então, assim, o livro é exatamente sobre isso. É como é que eu monto uma estratégia de jogo infinito. E a teoria dele é que, aconteça o que acontecer, se você tem uma estratégia de jogo infinito, você vai conseguir adaptar muito mais rápido a esse tipo de coisa. Você está vendo tanto vocês estão vendo o tanto de empresa que, quando aconteceu isso aqui, a empresa, né, o lucro aumentou. Ou que elas reagiram tão rápido que elas continuaram fazendo na missão delas de maneira diferente, só que eles conseguiram avançar muito mais. Então, assim, eu diria que é um componente dessas duas coisas, né? O seu porquê e a estratégia que você está usando. Tudo bem? Não sei se foi muito abstrato. Bacana demais. E, Gustavo, agora, nesses últimos 5 minutos aqui, a gente vai encerrar com uma pergunta de um filósofo lá de Uberlândia, que também é engenheiro, que é o nosso CEO aqui do Café com Amigos, o Zé Humberto. E ele comenta assim que a sensação que se tem hoje nas empresas, né? O Zé Humberto, ele emprega centenas de pessoas na empresa dele, e ele fala, a sensação que se tem é que quem não se aplica nos métodos e fórmulas nunca será bem sucedido. Essa é a sensação. Então, ele te pergunta como é que você enxerga essa onda, né? Ele chama de onda, de abordagem muito focada em hábitos e performance. Muito mais do que, né? Então, como você enxerga essa onda das empresas de prestigiar, valorizar pessoas a partir dos seus hábitos e a partir das suas performances? Engraçado, né? Eu acho que se remete bastante ao que a gente estava falando, isso aí, José. Isso é o jogo finito. Assim, o que é, no final das contas? Você falou, ó, o seu objetivo é a gente crescer 60%. É uma métrica, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. 60% e tal. Conseguimos. Acabou o jogo.
E agora? Putz, agora tem que inventar uma outra coisa para o pessoal. Então, assim, é uma estratégia baseada em métricas, em hábitos, é uma estratégia de jogo finito. Ela vai ter um final. E a longo prazo, ela não escala, né? Assim, esse livro, ele mostra como que a vida média das empresas está diminuindo. Por quê? Porque na década de 80, houve um foco muito grande em métricas, em ações, né? Mercado de ação, a métrica é o quê? O valor da ação. Então vamos demitir gente aqui, vamos vender as ações para. Então, assim, o foco virou algo totalmente finito, né? Enquanto que essa é a tese dele. Ele prega que se a empresa tem uma cultura baseada no jogo infinito, como que eu continuo? Eu nunca vou chegar no final. Vide a Amazon, né? Que eu acabei de falar. A cultura dela é a obsessão pelo cliente, inovar e ser paciente. Isso é uma estratégia de jogo infinito. Então, assim, eu acho que é um período aí de desafio que a gente está vivendo, mas que está mostrando quem tem estratégias focadas em um jogo finito e quem está preparado para continuar jogando. Né? Isso Eu acho que tem reflexo na retenção também, Gustavo, de pessoas, porque o que você está dizendo é o seguinte: se você foca em métrica e performance, você tem que sempre que renovar essas métricas e performance. E se você não renova adequadamente, a pessoa então acabou o jogo, ela troca de empresa, porque agora ela quer buscar uma outra empresa, um outro jogo a partir do início. Quando você muda esse olhar, é como se você tivesse dentro da sua empresa um empreendedor. A empresa fosse formada por uma série de empreendedores que se enxergam ali como donos, uma cabeça de dono, é isso? É o que o Marcelo falou. São pessoas. São pessoas. Se você não conhecer o que as motiva, o que as inspira, é muito difícil você reter, né? Eu mesmo acabei de ver uma pesquisa que 60, eu não lembro exatamente o número, mas 70% das pessoas mudam de trabalho porque não está claro o que vai acontecer com a carreira delas, né? Não é salário. O salário eu acho que era quarto lugar. Então, assim, se você está empurrando métrica para a pessoa, métrica, tem daqui, sei lá, em 4 anos, fala, cara, eu tô fazendo isso, mas eu tô me sentindo vazio, né? Então, assim, você vai ter que entender, o que é que enche o copo dessa pessoa? O que é que a inspira, né? Como gestor de pessoas, você vai ter que fazer isso. Gustavão, rapaz, de verdade, eu não sei os demais, mas eu ficaria aqui até o almoço com amigos aqui fácil. Almoço viu? com amigos. Talvez até o jantar com amigos. Muito, muito bom, muito bom. Assim, a gente está caminhando para a reta final. Eu queria, se você conseguir aqui responder em 1 minuto, tá tudo certo. Senão a gente deixa para uma segunda rodada. Mas eu queria saber, assim, rapidamente, o que você pensa? Tipo, o que o seu chefe, o Jeff Bezos, o que cara como Elon Musk, que essa semana se tornou o 3º homem mais rico do mundo, o que um Bill Gates, um Steve Jobs teve, esses caras têm que a maioria das pessoas não tem? Excelente pergunta, né? Eu acho que Pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Minha opinião. Minha opinião, eu acho que primeiro uma convicção de uma ideia, né? Hoje a gente chama de meme essas fotinhas, né? Mas a criação dessa expressão, né? Ela é da década de 70, é uma ideia que se replica, né? Um livro que chama Gênio Egoísta. Eu acho que é uma pessoa que cria uma ideia que ela sabe que essa ideia vai ser reproduzida em vários cérebros, né? E ela tem a paciência e a capacidade de aguentar a crítica. Fala, não, eu sei que vai funcionar. Eu acho que é um misto primeiro de ter essa ideia genial e a convicção de falar, não, tudo bem, eu sei que você acha que eu estou errado, mas eu vou continuar. A teimosia
a boa teimosia, né? Então, só para a gente recapitular um pouco aqui, eu acho que quem participou e quem vai ver esse conteúdo aqui são privilegiados, e a gente sabe que são poucos, não por acaso, 5% das pessoas do mundo detêm todo o dinheiro e todo o poder, né, toda a influência na humanidade, não é por acaso, e a gente vê isso aqui nesse encontro nosso aqui no Café com Amigos, mas que todos, né, todos têm essa oportunidade aqui de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Quero só reforçar, até bom o Sérgio Araújo aqui, ele faz aqui um resumo sobre a cultura os pilares da Amazon. Vamos só reforçar aqui, que é obsessão pelo cliente, inovação e espaço para errar, e seja paciente, saber esperar muito. Então, muito bom, só para a gente, então, fazer aqui uma assinatura final, Gustavo, e agradecer demais o seu pronto convite, o aceite do nosso convite aqui, agregou demais, eu acho que é um café com amigos histórico, que a gente tem hoje a oportunidade de ter com você, e vai ter que voltar num próximo convite, eu tenho certeza que o pessoal vai querer, e agradecer demais quem compartilhou dessa nossa mesa aqui, ao Tiago, ao Marlos, a todos que participaram ao vivo com a gente aqui. E, minha sugestão, não vamos perder, já vai estar o link disponível lá no nosso canal no YouTube, então não vamos perder a oportunidade de pegar esse link e jogar nos nossos grupos de WhatsApp, que eu acho que a gente tem um conteúdo, a gente tem um conteúdo riquíssimo aqui, que a gente não pode perder a oportunidade de que mais pessoas acessem. Às vezes a pessoa não consegue acompanhar aqui agora, mas uma das vantagens da internet é essa, de poder, por exemplo, acompanhar esse conteúdo aqui num outro momento. Gustavo, obrigado pela sua vida, obrigado pela sua família aí, e vida longa e próspera, rapaz, a sua vida, o seu trabalho, a sua cabeça, que pensa diferente de um monte de gente aí. Parabéns e até a próxima. Obrigado, viu? Obrigado aí a vocês. Espero ter ajudado aí. Adorei a referência a Star Trek. Excelente final de semana aí para todos. Marlos, para fazer aquele encerramento, você ou o Thiago aí faz aquela bênção, aquela oração para a gente iniciar nosso expediente agora? Sim, claro, vamos lá. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento aqui, na presença desse irmão querido, Gustavo, e que o Senhor possa sempre nos lembrar das palavras de Paulo aos Efésios, quando ele, antes do Simon, já dizia que a gente deve andar de modo digno da nossa vocação. Então, que a gente possa sempre olhar para essa vocação como o ponto onde o nosso porquê se revela, e a partir disso, percebendo isso, tomando posse disso, a gente possa andar dignamente na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, na nossa família, em todas as esferas da nossa vida. Cuide do nosso final de semana, que a gente possa ter um final de semana abençoado, preparando para a semana que vem adiante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Excelente, bom dia pessoal. A todos. Obrigado, meu irmão. Foi bom excelente. Dia, bom trabalho e até sexta-feira que vem. Até. Valeu, Gustavo. Até sexta, gente. Tchau, tchau.